A reflexão de hoje está em João 16:33, que diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A nossa aula de geografia de hoje é da região Nordeste ainda, e é a respeito dos problemas sociais e ambientais. Você encontra esse texto no livro de Geografia, página 88 a 89. Vamos ver então agora sobre os problemas sociais e ambientais. O baixo crescimento econômico da região Nordeste no final do século XIX e em grande parte do século XX, agravado pelas secas, provocou, entre outras coisas, a falta de emprego em muitos municípios nordestinos. Por isso, muitas pessoas migraram para outras regiões do país à procura de trabalho. Vocês têm aqui um mapa das migrações entre os anos de 1950 e 1970. Então, vocês veem aqui uma grande saída da região aqui do Nordeste para o Norte, para a região Norte, para aqui, ó, região Norte, né, Tocantins, para Mato Grosso, para a região Sudeste, né? Esse aqui é de migrações dentro do Brasil, não só do Nordeste, né? Mas, por exemplo, a saída do Rio Grande do Sul para a região de Rondônia, para a região aqui do Paraná, ó, dos outros estados da região sul. Então, um movimento migratório que aconteceu no Brasil. O que diz aqui sobre isso? Além da migração entre regiões, houve também um grande fluxo de pessoas das áreas rurais entre os municípios da própria região Nordeste, principalmente nos períodos prolongados de seca no sertão. Ou seja, as pessoas migram. Migrar significa ir de um lugar para outro. Elas migram em busca de melhores condições de vida. Então, além de acontecer essa migração do estado do Nordeste para outras regiões do Brasil, também existe dentro do próprio Nordeste, de um município, de um estado para outro, buscando áreas onde elas possam plantar, onde tenha melhores condições, principalmente devido à questão da seca. Tá bom? Problemas sociais ainda, nós temos aqui que, apesar da melhoria econômica da região, né, que aconteceu, a desigualdade social gerada pela concentração de renda e de terras por parte da herança do período colonial. É parte, né, de herança do período colonial. O que quer dizer isso? Vocês lembram do período colonial, que tinha aquelas fazendas, né, que a população pobre, que os fazendeiros, né, que nós já estudamos, que tinha... Vocês lembram quando nós vimos em história sobre o voto de Cabresto, que tinha aqueles coronéis que detinham o poder, então eles tentavam dominar aqueles que eram mais pobres? Então, tudo isso é consequência, tudo isso está relacionado. A distribuição de renda, ela não acontece de maneira igualitária, ou seja, quem tem muito dinheiro continua ganhando muito dinheiro, quem é muito pobre continua ficando muito pobre. Não existe uma distribuição. Então, essa desigualdade de renda, né, falta de políticas que estimulem o desenvolvimento também de atividades para gerar trabalho e renda, também contribui para a manutenção dessa desigualdade social no Nordeste. Então, aqui vocês veem essas três imagens, onde vocês têm nesse gráfico, um gráfico do analfabetismo pelas regiões do Brasil, e notem que a região do Nordeste é a mais prejudicada, ou seja, maior parte dessa região aqui é a grande concentração de analfabetismo. O que é analfabetismo? É não ter acesso à educação, não saber ler e escrever. E essa aqui é a respeito da taxa de mortalidade infantil. O Nordeste ganha da região Norte, ó. Ganha da região Norte. A taxa mais alta de mortalidade infantil é do Nordeste. E aqui você vê uma imagem de palafitas, né, sobre o rio Capibaribe, no Recife, no estado de Pernambuco, tá? A população sem infraestrutura nenhuma aqui. Vamos adiante. Agora nós vamos ver a respeito dos problemas ambientais, né? O mau uso do solo para algumas atividades, como a pecuária e a agricultura, em áreas da região Nordeste, onde predomina o clima semiárido,
tem provocado o empobrecimento do solo, processo chamado de desertificação. Como que ocorre isso? As pessoas plantam e criam gado sem cuidar, sem tomar os cuidados necessários com o solo. E isso acaba explorando esse solo, que já é uma característica, o clima ali já é semiárido, é um clima seco, né? Com vento, com terra seca, com terra arenosa. Então já prejudica, já facilita essa questão da desertificação. Algumas práticas feitas de forma inadequada, como as queimadas, retiram toda a camada de nutrientes do solo, deixando-o sem condições de cultivo e, consequentemente, de garantir o sustento das famílias. Alguns problemas ambientais, como a poluição do ar e dos rios, afetam também as grandes cidades do Nordeste, assim como outras do país. Essa imagem que vocês veem aqui, ó, tá? É possível observar a área em processo de desertificação. Isso aqui é no estado do Piauí, tá? Acontece a desertificação, acontece a erosão por conta do mau cuidado com o solo. Então, por exemplo, olha uma situação atual hoje. Essas queimadas que a gente vê na nossa serra aqui é um perigo. Elas podem acabar ocasionando esse tipo de problema. Então, por isso a gente tem que ter cuidado, a gente estuda sobre isso e a gente tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça. Bom, é esse o assunto para a aula de hoje. Então, agora vocês farão as atividades da página 89 e vão fazer também as atividades do capítulo, revisando o que nós já aprendemos, da página 90 a 93. Um bom trabalho para vocês, fiquem com Deus.